Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Bom dia, meus irmãos, graça e paz, amém. Estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical EAD, ou seja, com ensino à distância, por conta desse contexto em que o decreto municipal nos impede de estarmos reunidos em nosso templo para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Porém, Deus é tão gracioso que nos concede o uso das tecnologias para que você, no conforto da sua casa, junto com a sua família, possa estar juntamente comigo nesta manhã estudando a série de ensinos dominicais que tivemos que dar uma pausa no domingo passado, mas hoje iremos retornar com o terceiro capítulo, a exposição de um capítulo que tem como título O Dinheiro Muda Tudo. Nesse mês de junho, nós estamos estudando o livro do pastor norte-americano Timothy Keller, Deuses Falsos. E este livro, ele tem como subtítulo As Promessas Vazias do Dinheiro, Sexo e Poder e a Única Esperança que Realmente Importa. Na última aula em que estudamos o segundo capítulo desta obra, nós aprendemos que o amor idolátrico, ele pode escravizar, ele pode nos cegar, como também ele pode nos levar a uma frustração. E fizemos uma análise da narrativa bíblica de Gênesis 29, do versículo 16 ao versículo 35, aonde pudemos aprender mais acerca da história de Raquel, Lia e Jacó, personagens que viveram em meio a essa realidade do amor idolátrico. E nós aprendemos nesta aula que somente Jesus Cristo deve ser o amor da nossa vida, porque somente Jesus é aquele que pode dar sentido à nossa existência, é aquele que pode suprir as nossas necessidades transcendentais, e é Ele que nos ama verdadeiramente. Como eu já disse, hoje em nossa aula iremos estudar o terceiro capítulo desta obra, que tem como título O Dinheiro Muda Tudo. Portanto, abra a palavra do Senhor nesse texto que os irmãos podem ver, que está sendo projetado na nossa tela, Lucas capítulo 19, do versículo 1 até o versículo de número 10. Esse é o texto base da nossa aula nesta manhã. Lucas 19, do versículo 1 até o versículo 10, eu vou ler, e que os amados estejam atentos à leitura e aos detalhes que se fazem presentes nessa passagem. Lucas 19, do verso 1 ao verso 10, assim diz a palavra do Senhor. Entretanto, em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos orar? Glorioso Deus e eterno Pai, estamos aqui, meu Deus, com o propósito de estudarmos a palavra do Senhor e estarmos, ó Deus, lidando com os ídolos do nosso coração. Somente o Senhor pode nos livrar destes males que se fazem presentes, ó Deus, no interior do nosso ser e são produzidos por esta fábrica que há em nós. A nossa inclinação pecaminosa, ela se levanta contra nós, ó Pai. E somente o Senhor que pode nos capacitar para que venhamos fazê-la morrer
todos os dias, e assim venhamos nos revestir como homem que foi criado segundo a sua imagem e como eleitos do Senhor, que andam em humildade, que andam crendo, descansando e confiando no Senhor e depositando todas as suas esperanças no Senhor, o Deus da nossa salvação. Fale conosco nesta manhã, para que nós sejamos abençoados e edificados para a tua honra e a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Há cerca de 100 anos atrás, um filósofo alemão chamado Nietzsche desenvolveu uma teoria que consistia em dizer que, por conta de certa ausência crescente de Deus em nossa cultura ocidental, nós haveríamos de substituí-lo pelo dinheiro. Assim disse Nietzsche em um de seus escritos: o que leva um homem a usar pesos adulterados, outro a atear fogo na própria casa, depois de ter assegurado acima de seu valor real, enquanto 3/4 da nossa classe alta faz vistas grossas à fraude legalizada. O que provoca tudo isso? Não é o desejo real? Pois sua existência não é de modo algum precária, mas são incentivados dia e noite por uma impaciência terrível ao ver a própria riqueza se acumular muito devagar e por um anseio e um amor igualmente terríveis por essas pilhas de dinheiro. O que antes era feito pelo amor a Deus, hoje é feito por amor ao dinheiro. Isto é, por amor ao que no presente permite-nos o mais elevado sentimento de poder e boa consciência. Em resumo, Nietzsche profetizou que em nossa cultura ocidental o dinheiro talvez se tornaria o principal Deus falso. E inúmeros escritores e pensadores acabam chamando a nossa atenção para a cultura da ganância, que vem corroendo a nossa alma e vem produzindo a cada dia mais um colapso econômico. Entretanto, ninguém imagina que a transformação, ela pode estar bem ali. E por quê? Porque é particularmente difícil nós assumirmos que muitas vezes somos gananciosos. Temos a facilidade de confessar pecados em diversas áreas da nossa vida. Mas nunca nos enxergamos como uma pessoa gananciosa. Nunca nos enxergamos dessa forma porque o ídolo do dinheiro, ele acaba se maquiando muito bem em nossas vidas e nos enganando, nos fazendo uma vítima, nos cegando para a realidade, e nós muitas vezes não temos uma boa percepção de nós mesmos e por isso não nos enxergamos como pessoas gananciosas, porque este é o modo operandi do poder idolátrico do dinheiro. E o poder idolátrico do dinheiro contém poderes sociológicos e psicológicos que são efetivos e acabam levando as pessoas a agirem de uma forma totalmente errônea, totalmente pecaminosa, sem ela mesma perceber, ou até mesmo quando ela percebe, já cometeu ações e infrações por conta do amor ao dinheiro. Isso explica o fato de Jesus advertir as pessoas com muito mais frequência acerca do dinheiro do que até mesmo em relação às práticas sexuais. Jesus conhece perfeitamente o nosso coração. E Jesus sabe que a ganância, ela se esconde em recessos tão profundos que nós não deveríamos nos sentir confiantes de que esse não deve ser um problema em nossa vida, porque muitas vezes ele é. Mas, como podemos reconhecer o poder idolátrico do dinheiro e nos libertarmos dessa ligação que envolve a fábrica de ídolos no nosso coração, que produz esse amor e essa devoção a esse Deus falso? Como nos libertar dele? Na narrativa de Lucas, que lemos, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10, nós temos a história de Jesus salvando o perdido Zaqueu. E através dessa narrativa que nós iremos reconhecer o poder do dinheiro, também iremos aprender como devemos nos libertar dessa má influência, dessa devoção catastrófica que
que o próprio apóstolo Paulo, quando fala a Timóteo, ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Em primeiro lugar, o dinheiro, ele tem um poder de sedução. O dinheiro tem um poder sedutivo, atrativo. E nós podemos ver isso muito bem na vida de Zaqueu. Ora, quem era Zaqueu? Lucas nos apresenta este homem aqui no capítulo 19. No versículo 2, ele diz: eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Este homem era um publicano. E o que era um publicano? Como bem sabemos, um publicano era um cobrador de impostos. Naquele contexto em que Jesus viveu, antes da sua morte e da sua ressurreição, o povo de Israel era subjugado pelo Império Romano, a potência mundial da época. E os romanos cobravam impostos em demasia do povo de Israel. E quem vivia bem naquela época eram os cobradores de impostos, porque os romanos ofereciam para estes homens uma força militar, um certo conforto e um certo amparo. E esses homens, infelizmente, cobravam impostos além daquilo que as pessoas poderiam pagar. Este dinheiro era enviado para Roma para que os cidadãos romanos vivessem bem a custas das demais nações. As pessoas olhavam para os cobradores de impostos e tinham um certo desprezo por eles. Eles eram vistos como pária, ou seja, como uma pessoa desprezível. Eles não eram bem vistos perante a sociedade daquela época. No capítulo 19, que nós lemos, no versículo 7, nós podemos ver a população toda, a sociedade toda de Jericó, murmurando, dizendo que Jesus estava se hospedando com um homem pecador. Era dessa forma que Zaqueu era visto como a pior espécie de pessoa para viver naquele meio, por estar trabalhando em prol da coleta de impostos para o Império Romano. Mas o que leva um homem a aceitar um emprego como esse? O que leva Zaqueu a atrair a sua família, a atrair o seu país e viver como uma pessoa desprezível da própria sociedade? A resposta para essas indagações é a seguinte: o dinheiro. O poder sedutivo do dinheiro atraiu Zaqueu para que ele pudesse viver dessa forma por amor ao dinheiro. Perceba que Zaqueu, aqui no versículo 2, ele não é apenas um cobrador de impostos comum. Ele é o arquicobrador. Ele é o maioral dos cobradores de impostos em Jericó. E o texto é muito claro em dizer que, além de ser maioral dos publicanos, ele era rico, era uma pessoa que tinha posses, porque cobrava impostos além daquilo que a pessoa poderia pagar, entregava isso ao Império Romano, e o Império Romano acabava o beneficiando. Isso, em nossos dias, é chamado de extorsão. Zaqueu, ele extorquia as pessoas. Ele era o chefe dos cobradores de impostos e ia além daquilo que as pessoas poderiam pagar. Ele ia além na sua cobrança, e tudo isso ele fazia por conta do seu amor ao dinheiro, por conta desse poder atrativo, desse poder que é de sedução que o dinheiro tem. Zaqueu havia sacrificado tudo para poder obter mais lucro em sua vida financeira, ou seja, ele fora seduzido pelo poder idolátrico do dinheiro. Em troca de conforto, em troca de um sentimento de segurança, em troca de um sentimento também de controle da sua própria vida, Zaqueu poderia suportar o escárnio, poderia suportar o desprezo das pessoas, dos seus pares, mas o que importava para ele era estar bem na sua vida financeira, era estar cada vez mais devoto ao seu ídolo, ao dinheiro. Mas, em segundo lugar, o dinheiro, além de ter um poder de sedução, também tem um poder senhorial. Zaqueu fora um homem que, em um dado momento da sua vida, foi seduzido pelo dinheiro e tinha o próprio dinheiro como o Senhor da sua vida. O Deus do seu coração era as suas posses, os seus bens, aquilo que ele tinha
no que concerne o seu aspecto financeiro. O apóstolo Paulo, ele é bem claro em dizer que a avareza é idolatria. Se você abrir a sua Bíblia, lá em Colossenses, capítulo 3, no versículo 5, você vai encontrar o apóstolo Paulo falando a respeito de uma lista de pecados que está totalmente ligada, essa lista, à nossa inclinação pecaminosa. Assim lhe diz o apóstolo Paulo: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que Paulo define como idolatria. Olha o que ele diz. A avareza, no final do verso 5 do capítulo 3 de Colossenses, que é idolatria. E Lucas, no relato do seu evangelho, ele nos ensina a mesma verdade. Lá em Lucas, capítulo 12, versículo 15, Jesus, ele chama a atenção dos seus ouvintes, dizendo, aqui em Lucas 12, versículo 15, então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então veja o alerta de Jesus, levando as pessoas a estarem vivendo de uma forma em que não sejam dominadas pela cobiça. No contexto próximo, no capítulo 11 e 12 de Lucas, Jesus está trazendo essa advertência para aquelas pessoas que vivem preocupadas com as suas posses. Para Cristo, a cobiça não é apenas o amor ao dinheiro, mas a ansiedade excessiva por causa dele. O desespero, a aflição por conta daquilo que se tem hoje, aquilo que pode faltar amanhã. E essa palavra, aqui no versículo 15, quando Jesus diz: a vida de um homem não consiste, o consistir em relações a bens, como está escrito aqui nesse verso, significa uma pessoa que é definido pelo que tem e por aquilo que se consome. Isso se refere a pessoas que se perdem naquilo que conquistam. São pessoas que estão totalmente levadas a definir o seu próprio eu, segundo as suas posses, segundo o seu dinheiro. E essas pessoas, se perderem o patrimônio, não sobra nenhum eu, pois o valor que elas têm se baseiam em sua vida financeira. Agora, em Lucas 16, versículo 13, até o versículo 15, Jesus é mais incisivo, ele vai estar confrontando o poder senhorial do dinheiro. Lucas 16, do versículo 13 até o 15. Jesus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. No verso 15, Jesus diz: mas Jesus lhes disse: vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é levado entre homens é abominação diante de Deus. Aqui Jesus, ele está usando as metáforas bíblicas padrão para a idolatria e as aplica à ganância e ao dinheiro. Como nós aprendemos em nossa primeira aula dessa série, os idólatras, ao se relacionarem com seus deuses falsos, essa relação consiste em amor, confiança e obediência. As pessoas que amam ao dinheiro são aquelas que sonham acordadas e fantasiam de novas maneiras de poder ganhar dinheiro e obter novos bens, sempre olhando com inveja para aqueles que têm posses e que possuem mais dinheiro do que eles. Os que confiam no dinheiro se sentem no controle da sua própria vida por estarem seguros e abastecidos com uma grande fortuna. E aí vem um problema. Aqueles que obedecem o ídolo do dinheiro não passam de meros súditos desse Deus falso. São dominados por esse poder senhorial da idolatria ao dinheiro, ao buscarem no próprio o amor
e a segurança. E para isso, eles precisam ter mais e mais dinheiro. E eles são motivados a servi-lo e a essencialmente obedecê-los. Aqui no versículo de número 13, quando Jesus ele fala que ninguém pode servir a dois senhores, essa palavra servir, ela está ligada a um sentido de um serviço solene que é oferecido de um súdito a um rei. Então veja, que não se pode servir a Deus e a Mamon, o Deus do dinheiro. Ou servimos a Deus com todo o nosso coração, ou servimos as riquezas. E se você, meu querido, vive para o dinheiro, você é um escravo dele. No entanto, se Deus se torna o centro da sua vida, isso destrona e rebaixa o dinheiro. Por quê? Porque uma vez que Deus é o Senhor da sua vida, a sua identidade, a sua segurança estão nele. As riquezas não podem te controlar por meio da preocupação e do desejo. Por isso que é uma coisa ou outra. Ou você tem o poder senhorial de Deus no seu coração, ou o dinheiro é o Senhor da sua vida. E uma vez que o dinheiro é o Senhor da sua vida, o dinheiro muda, deforma a sua percepção. Porque, como o reverendo Hernandes Dias Lopes diz, o dinheiro, ele é um péssimo patrão. É um péssimo senhor. E em parte alguma, essa escravidão, ela é mais evidente do que na vida de pessoas gananciosas para o próprio materialismo. E no que concerne a vida de Zaqueu, ele só é um exemplo do que Jesus vem ensinando no decorrer do Evangelho acerca desse assunto que é a ganância. O dinheiro é um dos deuses falsos mais comuns que existe em nossos dias. E quando ele domina o coração de uma pessoa, ele cega a pessoa para o que está acontecendo. Controla a pessoa por meio de ansiedade, cobiças, e leva a pessoa a priorizá-lo acima de todas as outras coisas. Assim era a vida de Zaqueu. Um homem que fora seduzido pelo poder do dinheiro, um homem que tinha o poder senhorial do dinheiro em seu coração. Mas como nos libertar desse poder senhorial, desse poder de sedução que pode nos levar a uma decadência muito grande? Porque Deus é aquele que confronta os nossos ídolos. Como? Como nos libertar? Em terceiro lugar, só a libertação se houver a manifestação da graça especial de Deus em nossas vidas. Atente os seus olhos agora para Lucas 19, o texto base da nossa aula. Nós vimos no versículo 1 e no versículo 2 que Jesus entrou em Jericó. E havia um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Agora, do versículo 3 até o versículo 7, nós vamos ver algo de extraordinário que acontece na vida desse homem. Um encontro transformador e um relato que nos leva a ver o quão maravilhosa é a graça especial do nosso Deus. Como nós sabemos, Zaqueu era um homem bem baixinho. Se brincar, até mais baixinho que o pastor Paulo Sérgio. E esse homem, então, ele queria ter um vislumbre de Jesus. Mas a multidão estava cercando o Senhor Jesus. E com certeza, ninguém daria espaço para Zaqueu. Por ele ser publicano, por ele ser um cobrador de impostos, por ele ser visto como um pária, uma pessoa desprezível, ninguém daria oportunidade a ele. Mas o que esse homem faz? Desesperado, ele sobe em cima de uma árvore. E aquilo, nós precisamos entender que Zaqueu poderia ser zombado, ele poderia ser escarnecido pelas pessoas. Mas ele não se importa. Ele sobe em cima de uma árvore para poder ver quem era Jesus, como nós podemos testificar aqui nessa passagem de Lucas capítulo 19. Jesus,
Ele estava no meio de uma multidão que se achava perfeita. Haviam religiosos, pessoas que se achavam dignas, santas, de estarem perto do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Era uma plateia, uma multidão virtuosa. Pelo menos todos se viam dessa forma. E acontece algo impressionante. Jesus, ele escolhe se relacionar não com nenhum daqueles religiosos, mas ele se escolhe se relacionar com o pecador mais notório daquela multidão. Com quem? Com Zaqueu. Ele se aproxima de Zaqueu e estabelece um diálogo com esse homem. Não é uma simples conversa, não. Jesus, ele quer ficar hospedado na casa desse homem. É aqui que nós vemos o amor de Deus que escandaliza o moralismo religioso. É aqui que vemos a manifestação da graça, que é o favor imerecido de Deus para as nossas vidas. É lindo ver Jesus indo ao encontro do perdido Zaqueu. E não é Zaqueu que convida Jesus a ir à sua casa, mas é Jesus que faz o convite para entrar na casa de Zaqueu. É como se Jesus dissesse: sim, Zaqueu, é você. Eu quero ficar na sua casa. Eu não quero ir para a casa deles. Eu quero ficar hospedado no seu lar. E aqui vemos este homem, que era visto como uma pessoa desprezível, sendo agraciado pelo próprio Deus, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E com certeza, como podemos ver aqui no versículo 7, as pessoas ficaram indignadas. Como pode Jesus fazer isso? Como pode Jesus querer ficar na casa deste homem pecador? O versículo 7 diz: todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. E aquele homem pecador desceu depressa da árvore e recebeu Jesus com alegria. E é bonito de ver como Zaqueu se aproxima de Cristo com humildade. Ele se dispõe até mesmo a ser zombado, subindo em uma árvore. Com humildade ele se aproxima de Jesus. Ele não está próximo de Jesus com um orgulho espiritual, com uma moralidade excessiva, com um sentimento de ser digno de estar ali com o Senhor Jesus Cristo. Não. Ele só quer ver Jesus, ele quer ter um vislumbre de Jesus, mas ele é agraciado pelo próprio Jesus. E essa história nos mostra que a salvação de Deus, ela é pela graça, e não por meio de realizações ou desempenhos morais. Zaqueu foi um homem agraciado pela maior bênção que um homem pode ter: a salvação em Cristo Jesus. E a graça especial de Deus na vida de Zaqueu não só o libertou do império das trevas, como também estava o livrando do poder idolátrico do dinheiro. Mas em quarto lugar, podemos ver a manifestação do senhorio de Cristo no coração deste homem. Do versículo 8 até o versículo de número 10, nós podemos ver de forma muito nítida agora um novo Zaqueu, um novo homem, um homem que tem a Cristo como o seu Senhor e Salvador. Com isso, demonstrando o desejo de seguir a Jesus, Zaqueu lhe faz promessas extraordinárias ao Senhor, como está escrito aqui no versículo de número 8. Entrementes, Zaqueu se levantou, disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Zaqueu, ele promete dar 50% da sua renda aos pobres. O que aconteceu com aquele homem que era avarento, que se disponibilizou a trair seu país, a sua família, para ser o maioral dos cobradores de impostos em Jericó? Ele foi transformado. A graça especial de Deus o alcançou. E agora ele tem um Senhor no seu coração. Ele tem Cristo. Ele tem o poder senhorial de Cristo na sua vida. E agora,
Zaqueu demonstra que ele é um salvo em Cristo Jesus com essa ação generosa. Algo que é muito mais daquilo que a lei mosaica pedia. A lei mosaica pedia 10%. E ele está oferecendo mais. Porque ele havia entendido que a salvação não era pela lei, mas sim pela graça do Senhor. A caridade e a misericórdia estavam presentes no seu coração. Essa foi a primeira promessa de Zaqueu, ao que ele dá 50% dos seus bens para os necessitados e pobres. A segunda promessa de Zaqueu, ela não está tão relacionada com a caridade e a misericórdia, mas é uma promessa que tem muito a ver com a justiça. Ele foi um homem que se enriqueceu trapaceando, extorquindo as pessoas. Mas agora Zaqueu, de forma justa, ele quer devolver o dinheiro para aqueles que foram extorquidos. Mas ele vai além. Porque a lei mosaica dizia que quando alguém roubasse algo de outrem, deveria restituir com 20% de juros. Zaqueu, ele vai restituir 4 vezes mais. Ele vai além do que pede a lei do Senhor. E em resposta a essas promessas, olha o que Jesus diz no versículo 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Observe que Jesus não disse: olha, Zaqueu, se você agir dessa forma, aí sim, você será salvo. Não. Jesus disse que houve salvação. Então, nós temos que entender, meus irmãos, que a salvação de Deus não chega em resposta a uma vida transformada. Mas a vida transformada chega em resposta à salvação oferecida como um dom gratuito. Nós não somos salvos pelas obras, mas ao sermos salvos, podemos realizar as boas obras que Deus preparou de antemão para que nós venhamos a andar. Então, boas obras não devem ser realizadas com o objetivo de salvação. Boas obras devem ser realizadas com o objetivo de glorificar a Deus. E é a prova viva de que uma pessoa foi alcançada pela graça especial do Senhor e tem o senhorio de Cristo no seu coração. E essa era a razão do novo coração e da nova vida de Zaqueu. Se a salvação fosse algo que estivesse relacionado a uma obediência ao código moral, Zaqueu, ele não iria fazer as promessas. Ele iria perguntar a Jesus: Jesus, quanto devo dar às pessoas? Segundo aquilo que eu extorqui, que eu tomei, quanto eu devo? Quanto eu sou obrigado a dar? E ele não faz essa pergunta. Zaqueu simplesmente faz as promessas. E ele entende que por mais que na sua trajetória ele se enriqueceu, ele estava pobre espiritualmente. Mas Jesus é aquele com liberalidade, aquele que derrama com liberalidade as riquezas espirituais sobre a vida deste homem. Com isso, Zaqueu deixa de ser o opressor dos pobres para tornar-se o defensor da justiça. Passou de acumulador de riqueza à custa de quem estivesse a seu redor para servo das pessoas a despeito da própria riqueza. Por quê? Porque quem passou a exercer o poder senhorial em seu coração não era mais o dinheiro, mas sim Jesus Cristo. O dinheiro não era mais o seu patrão, porque o dinheiro tornou-se o seu empregado, o qual ele iria usar para abençoar a vida das pessoas. É isso que o reverendo Hernandes Dias Lopes diz: o dinheiro é um péssimo patrão, porém é um ótimo empregado. E é essa função que o dinheiro tem que ter em nossas vidas, função de um empregado, para que nós possamos usá-lo para servir, beneficiar o próximo. O dinheiro não pode ser o patrão da nossa vida, o dinheiro não pode ser o nosso rei. O nosso rei é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No caso de Zaqueu, o próprio Cristo se tornou a sua maior riqueza, se tornou o seu maior tesouro. Agora,
para entendermos como o coração de Zaqueu começou a mudar, nós temos que considerar que os deuses falsos, eles se apresentam em grupos, o que torna ainda mais complexa a estrutura idolátrica do nosso coração. Existem ídolos profundos, como também existem ídolos superficiais, que são mais concretos, visíveis a quem servimos. Os ídolos profundos são os impulsos motivacionais afetados pelo pecado que reside em nós, porque ainda pelo fato de termos a Cristo como Senhor e Salvador e o Espírito Santo, temos ainda uma inclinação pecaminosa. E cada ídolo profundo, ele vai gerar um diferente grupo de temores e de esperanças. O que pode ser um ídolo profundo? São esses: o poder, a aprovação, o conforto e o controle. São ídolos profundos que estão presentes no mais interior do nosso coração. Já os ídolos superficiais são coisas como o dinheiro, o nosso cônjuge ou filhos, pelos quais nossos ídolos profundos buscam uma satisfação. O dinheiro pode ser um ídolo superficial que serve para satisfazer esses impulsos dos ídolos profundos, que são mais fundamentais. Algumas pessoas querem uma grande quantidade de dinheiro para controlar o seu mundo e a sua vida. Essa é uma realidade que podemos ver. Essas pessoas normalmente não gastam muito dinheiro, elas vivem de maneira bastante modesta, mantendo tudo, guardando e investindo com segurança, assim, para que possam se sentir seguras no mundo. Outras querem dinheiro para ter acesso aos círculos sociais e para se tornarem belas e atraentes. Essas pessoas, de fato, gastam consigo em abundância. Outras querem dinheiro porque lhes confere grande poder sobre os outros. Em todos os casos, o dinheiro funciona como ídolo. No entanto, em virtude dos vários ídolos profundos, resulta em padrões muito diferentes de comportamento. A pessoa que usa o dinheiro para servir a um ídolo profundo de controle, muitas vezes se sente superior a outras pessoas. E em todos os casos, no entanto, a idolatria ao dinheiro escraviza e acaba deformando as vidas. Portanto, tanto aquele que é consumista, que gasta consigo em compras de roupas, e até mesmo em intervenções estéticas, para poder ficar mais belo, mais atraente, que usa o dinheiro para poder ter um status social, tanto como aquele que não gasta nada, que segura o dinheiro, que quer ter o controle de tudo, que quer ter uma certa segurança. Ambos são controlados pelo poder idolátrico do dinheiro. Muitas pessoas pensam que a ganância só está naquele que guarda para si, mas a ganância também está naquele que gasta excessivamente com tudo aquilo que tem. Então veja como é algo nocivo, como é algo sorrateiro, que muitas vezes toma conta da nossa vida e nós não sabemos lidar com esse problema. Gastamos em demasia com nós mesmos e muitas vezes retemos para nós mesmos. Vemos até familiares passar por necessidade e não ajudamos por conta desse amor que há em nós, um amor exacerbado ao dinheiro. E essa é a razão pela qual os ídolos, eles não podem ser tratados pela simples eliminação de ídolos superficiais, como o dinheiro ou o sexo. É preciso tratar algo mais profundo, os ídolos profundos no nível do coração. E só há uma maneira de tratar esses tipos de ídolos, mediante a fé no Evangelho. Ou seja, assim como Zaqueu, devemos ter um coração onde Cristo exerça o senhorio. Concluindo, precisamos olhar para o exemplo de Jesus. Pois Jesus, o Deus homem, é aquele que continha uma fortuna infinita, era dono dessa fortuna. Mas, caso se apegasse a ela, morreríamos em nossa própria pobreza espiritual. Porém, Jesus se tornou pobre para que os nossos pecados fossem
perdoados e assim fôssemos admitidos à família de Deus. Não estou dizendo que você deve deixar tudo que você tem de bens materiais, tudo que Deus te deu e viver uma vida de pobreza. Não é isso. Mas é pensar no fato que Jesus não ficou apegado à sua fortuna infinita. À medida que entendemos o Evangelho, o dinheiro, ele não exerce mais o poder sobre as nossas vidas. Por isso que nós precisamos pensar na graça do nosso Senhor Jesus, até ela nos transformar em uma pessoa generosa, assim como aconteceu na vida de Zaqueu. Em Cristo, podemos desfrutar da segurança divina. Não temos necessidade de invejar o dinheiro dos outros. O amor e a salvação de Jesus nos concede uma condição extraordinária que dinheiro nenhum pode nos conceder. O dinheiro não pode poupá-lo da tragédia ou lhe dar o controle em um mundo caótico. Só Deus tem poder para isso. E o que interrompe o poder do dinheiro não é apenas nós olharmos para o exemplo de Cristo. Antes é nos aprofundarmos no entendimento do Evangelho e da salvação em Cristo Jesus. Pois em Cristo podemos desfrutar das maravilhas de Deus, das riquezas espirituais. Em Cristo, tendo Ele como nosso Senhor e o nosso Salvador, podemos caminhar sem termos esse domínio do dinheiro como um ídolo em nosso coração. Apenas uma transformação verdadeira será capaz de nos garantir o consentimento com as regras fundamentadas nas Escrituras Sagradas. Somente essa mudança de dentro para fora vai nos levar a viver o Evangelho genuíno. O ídolo do dinheiro não pode ser removido, mas sim substituído. Cristo deve exercer em nós o poder senhorial. Ele é aquele que se fez pobre por nós para nos tornarmos ricos. E Ele deve ser o motivo da nossa alegria e da nossa felicidade. Que Cristo exerça esse poder de Senhor, de Rei em nosso coração. Mas para você que ainda está perdido, com este amor exacerbado ao dinheiro, e ainda não conheceu o amor verdadeiro, o amor de Cristo, saiba que hoje ainda é o tempo de salvação. O versículo 10 termina dizendo, essa história de Zaqueu, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus hoje pode te buscar e te salvar, e tirar você desse amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Ele pode mudar e transformar a sua vida. Ele pode ser o seu Senhor e o seu Salvador. Portanto, essa é a oportunidade de você se arrepender dos seus pecados e de crer em Cristo Jesus e ter Ele como Senhor no seu coração, para que assim você não seja seduzido pelo poder do dinheiro e nem mesmo venha tê-lo como um poder senhorial no seu coração. Que a graça de Deus nos liberte, te liberte e Cristo seja o nosso Rei. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, muitas vezes temos a dificuldade de assumir, mas diante do Senhor nós confessamos que somos gananciosos. Não utilizamos a nossa vida financeira da melhor forma. Muitas vezes gastamos em excesso para querermos chamar a atenção das pessoas, estarmos inseridos em círculos sociais, termos os aplausos daqueles que nos cercam por meio da elegância de roupas extravagantes ou de intervenções estéticas, com a motivação de estarmos querendo, ó Deus, um certo amparo e uma certa realização no que concerne a nossa vida emocional. Ó Pai, muitas vezes também retemos o nosso dinheiro, pessoas estão ao nosso redor precisando de ajuda financeira e nós fechamos a nossa mão e não ajudamos o nosso próximo. Ó Deus, muitas vezes somos gananciosos, avarentos, egoístas e servimos a esse Deus do dinheiro. Mas nós pedimos ao Senhor que nesta manhã venha nos libertar dessa má influência e que o Senhor, meu Pai, possa intervir em nossas vidas, nos levando, meu Pai, a entender que devemos amar somente ao Senhor,
e que somente Cristo deve ser o Senhor e Salvador da nossa vida. Tenha, ó Pai, misericórdia de nós. Que o Senhor salve vidas nessa manhã, transforme corações, converta aqueles que estão presos, agarrados, ó Pai, com este amor exacerbado a esse ídolo, a esse falso Deus. Liberte essas vidas para a honra e glória do Teu santo nome. É a nossa oração, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Com isso, nós encerramos a nossa escola bíblica dominical. E se o decreto municipal acabar durante esses 10 dias, quem sabe estaremos de volta com a nossa transmissão ao vivo, mas com também o trabalho presencial. Que Deus te abençoe e lhe conceda um excelente domingo. Fique na graça e na paz do nosso Deus. E às 18h30 temos a transmissão do nosso culto ao vivo. Não perca este momento especial em que estaremos adorando e louvando o nosso Deus e mais uma vez sendo edificados com a mensagem que será trazida pelo seu servo, pastor Paulo Sérgio.